Na noite anterior ao meu casamento, parei do lado de fora da porta da suíte nupcial no Vilovubro Manor, segurando 2 copos de café que eu tinha trazido para minha noiva, Sarah, e sua madrinha de casamento. Foi então que as ouvi votando para decidir se valia a pena continuar comigo. Ok, meninas, contagem final. A voz de Sarah atravessou a pesada porta de carvalho, aguda e autoritária. Todas a favor de eu largar o David amanhã em vez de continuar com essa farsa? Minha mão congelou na maçaneta. O café transbordou da borda de um dos copos, queimando meus dedos. Eu voto sim, veio a voz anasalada da melhor amiga de Sarah, Jéssica. Honestamente, Sarah, você pode conseguir coisa muito melhor. O David é controlador. Ele não tem nenhuma ambição real e, vamos ser honestas, ele não se encaixa no nosso mundo, concordou outra voz que reconheci como sendo a de Melissa, colega de faculdade de Direito de Sarah. Além disso, vocês viram como ele agiu no jantar de ensaio, fazendo piadas sobre o dinheiro da sua família? Tão inapropriado. Concordo, mas os depósitos já foram pagos, disse Sarah, e eu podia ouvi-la andando de um lado para o outro naqueles saltos caros que ela comprou especificamente para esta noite. Meus pais vão acabar comigo se eu desperdiçar mais $50.000. Seus pais têm muito dinheiro, Jéssica riu. Além disso, pense no conteúdo que isso geraria para o seu Instagram, porque cancelei meu casamento, uma thread. Você ganharia uns 50.000 seguidores da noite para o dia. Pressionei minhas costas contra a parede, meu coração batendo forte contra as costelas. Sarah havia construído um grande número de seguidores como influenciadora de estilo de vida enquanto subia na carreira na Morrison & Associates, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Sua vida cuidadosamente curada de bolsas de grife, férias exóticas e vitórias legais atraiu quase 200.000 seguidores que se penduravam em cada palavra perfeitamente filtrada. A questão é, a voz de Sarah ficou mais baixa, mais calculista. O David não é completamente inútil. Ele ganha um dinheiro decente com tecnologia e venera o chão que eu piso. Eu poderia moldá-lo em algo aceitável. Ou você poderia cortar suas perdas agora, Melissa rebateu. Lembra do Jake da academia? Aquilo sim é material para marido. Família rica, dono de 3 academias e aquele abdômen. Sarah suspirou sonhadora. Deus, você tem razão. Temos trocado mensagens constantemente. Ele me entende de maneiras que o David nunca conseguiria. Morrison, o mesmo sobrenome do meu escritório de advocacia. Claro. Então, o que vai ser? Jéssica pressionou. Liberdade ou se contentar com a mediocridade? O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Eu me vi prendendo a respiração, o café esfriando em minhas mãos trêmulas. Vou dar uma chance a ele, Sarah finalmente declarou. Amanhã, na cerimônia, quero que ele peça desculpas publicamente por me envergonhar no jantar de ensaio. Se ele conseguir se humilhar na frente de todos, provar que sabe o seu lugar, então talvez possamos fazer isso funcionar. E se ele não fizer? Melissa perguntou. Então eu cancelo tudo ali mesmo no altar. Imaginem o drama, as fotos. Meus seguidores iriam adorar. As 3 caíram na gargalhada, o som parecendo vidro quebrando em meus ouvidos. Coloquei os copos de café em uma mesa próxima e me afastei, minha mente já girando com possibilidades. Elas queriam drama? Queriam conteúdo para as redes sociais? Tudo bem. Eu daria a elas algo que nunca esqueceriam. Passei o resto daquela noite quase sem dormir. Fiquei deitado na cama do hotel, olhando para o teto, ouvindo a respiração suave de Sarah ao meu lado quando ela finalmente veio para a cama por volta das 2 da manhã, cheirando a champanhe e perfume caro. Ela sussurrou "Eu te amo" enquanto se encolhia contra minhas costas, e eu tive que morder a língua para não rir. Pela manhã, eu tinha um plano. O Vilovubro Manor parecia algo saído de um romance gótico sob a luz cinzenta de outubro. Construído em 1897 por algum barão das ferrovias, fora convertido em um espaço de eventos nos anos 90, mas ainda era possível ver a decadência surgindo pelas bordas, tinta descascando nas molduras das janelas, musgo crescendo entre os blocos de pedra e um cheiro persistente de mofo que nenhum arranjo floral caro conseguia mascarar. Perfeito.
Passei as primeiras horas da manhã fazendo os preparativos enquanto Sara era paparicada no spa do hotel com suas damas de honra. Alguns telefonemas, uma ida ao mercado de produtores locais e uma conversa com meu amigo Marcos, que cuidava do equipamento de som para eventos, colocaram tudo em movimento. Tem certeza disso, cara? Marcos perguntou quando expliquei o que precisava. Isso vai ser nuclear. Elas querem um show, respondi, entregando a ele $500 em dinheiro. Vamos dar a elas um que nunca esquecerão. Agora, parado no altar em meu smoking alugado, observei Sara deslizar pelo corredor em seu vestido de $5.000, com um sorriso radiante para as câmeras. Seu pai, um homem severo que fez fortuna no mercado imobiliário, caminhava ao lado dela com a expressão de alguém comparecendo a um funeral, não a um casamento. Os convidados enchiam o grande salão da mansão. O lado de Sara estava lotado com seus colegas do escritório de advocacia, amigos influenciadores e vários alpinistas sociais, enquanto o meu lado tinha meus pais, alguns amigos da faculdade e alguns colegas da empresa de tecnologia onde eu trabalhava como administrador de sistemas. A mãe de Sara, Patrícia, estava sentada na primeira fila usando um chapéu que provavelmente custava mais que a prestação do meu carro, enxugando os olhos com um lenço. Ela nunca gostou de mim. Deixou isso claro desde o momento em que Sara me levou para casa, 3 anos atrás. Ele é muito esforçado, ela disse a Sara enquanto eu estava bem ali. A palavra esforçado foi dita como um diagnóstico de doença terminal. O celebrante, um amigo da família de Sara, começou a cerimônia com os clichês habituais sobre amor e compromisso. Eu assenti nos momentos apropriados, disse aceito quando solicitado e esperei pelo meu momento. A noiva e o noivo prepararam seus próprios votos, anunciou o celebrante. David, você gostaria de ir primeiro? Era agora. Os olhos de Sara encontraram os meus, e vi a expectativa ali, a exigência de submissão pública disfarçada de amor. Na verdade, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo salão, antes de compartilhar meus votos, tenho outra coisa que gostaria de dizer. Peguei meu celular e acenei para Marcos, que estava na cabine de som no fundo do salão. Os alto-falantes estalaram ganhando vida. Ontem à noite, gravei uma conversa que acho que todos deveriam ouvir, anunciei. O rosto de Sara ficou branco. David, o que você está? Mas a voz dela foi abafada pelo áudio que agora explodia pelo sistema de som. Sua própria voz, cristalina, discutindo se eu valia a pena ser mantido, debatendo meu valor como se eu fosse uma opção de ações. A reação foi imediata e caótica. Suspiros percorreram a multidão. O pai de Sara levantou-se num salto, o rosto roxo de raiva. A mãe dela parecia que ia desmaiar. Desligue isso! Sara gritou, avançando para pegar meu celular. Mas eu já estava me movendo, colocando a segunda parte do meu plano em ação. Escondidos sob o altar estavam 5 grandes baldes de frutas e vegetais passados que eu havia comprado naquela manhã. Tomates, pêssegos, peras, tudo perfeitamente podre e fedorento. Você queria saber se eu me humilharia, eu disse, levantando o primeiro balde. Aqui está minha resposta. Arremessei o conteúdo diretamente em Sara. Tomates podres explodiram em seu vestido de grife, enviando pedaços de fruta pútrida voando para as primeiras filas. O cheiro foi instantâneo e avassalador. Sara gritou, escorregando em um pêssego esmagado e caindo com força de bunda no chão. Seu cabelo cuidadosamente arrumado, que levará 3 horas para ficar perfeito, agora estava decorado com frutas em decomposição. David, pare! Minha mãe gritou da multidão. Mas eu estava longe de terminar. O segundo balde atingiu Jéssica enquanto ela tentava correr para o altar para ajudar Sara. Peras podres se espatifaram em seu vestido de madrinha, e ela caiu no chão escorregadio, seus sapatos caros não oferecendo tração alguma contra a polpa da fruta. O caos explodiu. Convidados gritavam, alguns correndo para as saídas, outros pegando seus celulares para gravar a confusão. O pai de Sara avançou em minha direção, mas escorregou em uma maçã podre e colidiu com os arranjos de flores, fazendo rosas brancas voarem. Isso é por 3 anos sendo tratado como seu projeto de estimação.
Gritei acima do barulho, esvaziando o terceiro balde em um arco amplo que atingiu vários colegas do escritório de advocacia de Sarah. Por cada comentário sarcástico, cada olhar condescendente, cada vez que você me fez sentir que eu deveria ser grato por você estar se rebaixando para ficar comigo. Sarah estava soluçando agora, tentando tirar a polpa de fruta dos olhos. Você é louco. Você é absolutamente louco. Não, eu disse, pegando o quarto balde. Só cansei de fingir ser alguém que não sou para me encaixar no seu mundinho patético. Este balde eu guardei para Patrícia, a mãe de Sarah, que passou 3 anos fazendo alfinetadas sutis sobre a origem modesta da minha família. A fruta podre a atingiu em cheio em seu chapéu caro, e ela gritou como uma banshee. E isso, eu disse, levantando o último balde, é para o Jake Morrison e todos os outros caras com quem você tem trocado mensagens pelas minhas costas. O resto da fruta podre arqueou pelo ar, atingindo não apenas Sarah, mas várias de suas amigas influenciadoras que tentavam ajudá-la a se levantar. O grande salão agora parecia uma zona de guerra, com pessoas bem vestidas escorregando e deslizando pela polpa de fruta, suas roupas caras arruinadas. A propósito, anunciei, minha voz ainda clara pelo sistema de som de Marcos, aceitei um cargo em uma empresa de tecnologia em Seattle. Começo na segunda-feira. Considerem isso minha demissão do pequeno experimento social de vocês. Larguei o balde vazio e caminhei pelo corredor, pisando cuidadosamente ao redor da carnificina de frutas. Ao passar pelos meus pais, parei. Sinto muito que vocês tenham que ver isso, disse a eles calmamente. Mas algumas coisas não podem ser resolvidas com dignidade silenciosa. Meu pai, um homem que trabalhou na construção civil por 30 anos e entendia algo sobre enfrentar valentões, apenas assentiu. Faça o que tiver que fazer, filho. Logo atrás de mim, Sarah ainda gritava, sua voz cheia de raiva e humilhação. Eu vou acabar com você por isso. Vou arruinar sua vida. Todo mundo vai saber que tipo de psicopata você é. Olhei para trás uma última vez, examinando o caos que eu havia criado. Frutas podres pingavam dos lustres antigos da mansão. O bolo de casamento havia sido derrubado na confusão, o glacê branco se misturando com a polpa de fruta no chão. A vida perfeita de influenciadora de Sarah estava, literal e figurativamente, em ruínas. Ansioso pelo conteúdo. Gritei de volta para ela. Não se esqueça de me marcar. Então, caminhei para a tarde cinzenta de outubro, respirando ar livre pela primeira vez em 3 anos. 6 meses em Seattle foram exatamente o que eu precisava. O emprego na área de tecnologia pagava bem. A cidade estava cheia de pessoas que não se importavam com o pedigree da sua família ou se você sabia qual garfo usar para a salada. Encontrei um apartamento decente em Capitol Hill, comecei a ir a uma academia onde ninguém conhecia minha história e iniciei o lento processo de reconstruir minha vida. Mas também passei esses meses monitorando cada notificação das contas de mídia social de Sarah, cada foto marcada de seus amigos, cada artigo sobre o desastre do dia do casamento que viralizou no TikTok e no Twitter. Eu monitorei tudo. Sarah havia de fato transformado nosso casamento destruído em conteúdo, colocando-se como vítima de um relacionamento tóxico com um homem claramente instável. Sua contagem de seguidores explodiu para mais de 500 mil. Ela também agiu rápido com Jake Morrison. Um mês após o nosso não casamento, ela estava postando selfies na academia com seu treinador e life coach. No mês 3, o namoro se tornou oficial no Instagram. No mês 6, ela estava morando no loft dele no centro e havia sido promovida a associada sênior na Morrison & Associates. Uma promoção que certamente não tinha nada a ver com seu novo relacionamento com o filho do sócio fundador. A ironia era deliciosa. Mas o que realmente chamou minha atenção foi algo que a maioria das pessoas não teria notado. No fundo das postagens cuidadosamente selecionadas de Sarah, eu podia ver as rachaduras se formando. Jessica e Melissa, suas ex-melhores amigas, estavam notavelmente ausentes das fotos recentes. Seus pais pararam de aparecer em seu conteúdo inteiramente após uma postagem enigmática sobre dinâmicas familiares tóxicas. Até mesmo alguns de seus colegas do escritório de advocacia pareciam estar mantendo distância. Era hora de voltar para casa.
Eu mantive meu antigo apartamento em Millbrook, o subúrbio nobre onde Sarah e eu morávamos juntos. Tecnicamente, o contrato estava em meu nome, embora ela estivesse ficando lá desde que eu fui embora. Quando apareci sem avisar numa noite de quinta-feira em abril, a encontrei recebendo Jake no que costumava ser nossa sala de estar. "Olá, Sarah", eu disse, usando minha chave para entrar direto. Ela quase pulou da própria pele, derramando vinho por todo o seu sofá branco de grife. Jake, que era ainda mais ridiculamente bonito pessoalmente do que nas fotos, levantou-se num salto como se estivesse pronto para uma briga. "Que diabos você está fazendo aqui?" Sarah exigiu. "Isso é assédio. Eu tenho uma ordem de restrição." "Não, você não tem", respondi calmamente, largando minha mala. "Eu verifiquei. Você pediu uma, mas foi negada porque jogar frutas podres em alguém uma única vez não constitui um padrão de comportamento de perseguição. Além disso, este é o meu apartamento. Meu nome no contrato, meu depósito de segurança." Jake deu um passo à frente. Quase 2 metros de músculos esculpidos e roupas esportivas caras. "Acho que você deve ir embora, amigo." "Acho que não fomos devidamente apresentados", eu disse, estendendo a mão com um sorriso. "David Shen. Você deve ser Jake Morrison, o filhinho de papai que está brincando de casinha com minha ex-noiva." O rosto dele escureceu. "Filhinho de papai? Ah, a Sarah não mencionou essa parte?" Perguntei inocentemente. "Como seu papai é dono do escritório de advocacia onde ela trabalha. Que conveniente que ela foi promovida logo depois que vocês dois começaram a namorar. Mas tenho certeza de que é apenas uma coincidência." "Saia", Sarah sibilou. "Saia agora ou vou chamar a polícia." "Vá em frente", eu disse, pegando meu próprio telefone. "Eu ligo para eles também. Podemos discutir como você está morando no meu apartamento sem permissão há 6 meses. Tenho certeza de que eles acharão isso interessante." A verdade era que eu não tinha intenção de expulsá-la de fato. Ainda não. Este era apenas um movimento de abertura. "O que você quer?" Jake perguntou, sua voz tensa com agressão controlada. "Só conversar", eu disse. "Já se passaram 6 meses, afinal. Pensei que poderíamos colocar o papo em dia." "Sarah, você parece diferente." Ela parecia. O estresse aparecia ao redor de seus olhos, apesar da maquiagem profissional. Suas postagens no Instagram podiam estar recebendo milhares de curtidas, mas de perto eu podia ver o preço que isso estava cobrando. "Você parece exatamente o mesmo", ela respondeu friamente. "Ainda um homenzinho amargo que não consegue lidar com a rejeição." "Rejeição?" Eu ri. "É essa história que você está contando para si mesma?" "Você estava planejando me humilhar no nosso casamento, Sarah. Eu só fui mais rápido que você." "Escuta, isso não é..." ela começou, depois se conteve. "Não é o quê?" "Não é verdade? Nós dois sabemos o que você e suas amigas estavam discutindo naquela noite. A única questão é se o Jake aqui sabe sobre a sua pequena sessão de votação." Jake olhou entre nós, a confusão surgindo em suas feições perfeitas. "Que sessão de votação?" "Ah, essa é ótima", eu disse, acomodando-me na poltrona que costumava ser minha. "Sarah, você não contou a ele sobre a votação? Sobre como você e suas madrinhas estavam decidindo se eu valia a pena ser mantido? Sobre como você já estava trocando mensagens com ele pelas minhas costas?" "Já chega!" Sarah retrucou. Mas eu podia ver o pânico tremeluzindo em seus olhos. "Ou talvez você não tenha contado a ele sobre os outros caras com quem estava trocando mensagens, porque Jake, meu caro, odeio te contar isso, mas você não era o único que ela estava mantendo em banho-maria." Isso era um blefe, mas acertou em cheio. O maxilar de Jake se contraiu e ele se virou para olhar para Sarah com nova suspeita. "Ele está mentindo", Sarah disse rapidamente. "David, você precisa sair agora. Isso é chantagem." "Eu vou", eu disse, levantando-me. "Mas eu voltarei. Este é o meu apartamento, afinal." "E Sarah,
Talvez você queira verificar suas análises do Instagram. Notei que suas taxas de engajamento têm caído ultimamente. Todos esses novos seguidores, mas as curtidas e comentários não estão acompanhando. Isso geralmente é um sinal de contas falsas, não é? Alguém comprando seguidores para inflar seus números. O rosto dela ficou branco. Bingo! Vejo vocês por aí, vizinhos, eu disse alegremente, indo para a porta. Jake, boa sorte com os negócios da família. Tenho certeza de que seu pai está emocionado com a escolha de namorada do filho. Deixei-os parados lá, nas ruínas de sua noite perfeita, já planejando meu próximo movimento. A questão sobre a vingança é que ela requer paciência e precisão. Se você entrar correndo e batendo, só parece louco. Mas se você tomar seu tempo, reunir inteligência e atacar exatamente no momento certo, é assim que você destrói o mundo inteiro de alguém. Passei as 2 semanas seguintes me readaptando à vida em Millbrook, restabelecendo velhas conexões e fazendo algumas novas. Minha primeira parada foi na Murphy's Gym, a academia de musculação velha guarda onde eu malhava antes de Sarah me convencer a mudar para seu estúdio de fitness da moda. Ora, veja quem voltou, disse Tommy Murphy, o dono, quando passei pela porta. Ouvi dizer que você causou um alvoroço no Villovubro Manor. As notícias viajam rápido nesta cidade, respondi, inscrevendo-me para uma nova filiação. Mais rápido quando é algo tão bom assim, Tommy sorriu. Metade dos caras aqui viu os vídeos online. Aquele arremesso de fruta foi uma obra de arte, meu amigo. A Murphy's era o tipo de lugar onde trabalhadores da construção civil, mecânicos e outros caras de colarinho azul vinham para levantar pesos pesados e falar besteira. Também era, como descobri, onde muitos deles traziam seus problemas pessoais, incluindo, como se viu, problemas com Jake Morrison. Aquele bonitinho deve dinheiro à metade dos empreiteiros da cidade, disse Big Mike, um eletricista que frequentava Murphy's há 20 anos. Continua contratando gente para trabalhar em suas propriedades e depois inventa desculpas para não pagar o valor total. Sheffield? Perguntei, carregando anilhas no supino, referindo-me a uma das academias dele. Ele tem 3 academias pela cidade. Bem, 2,5, na verdade. Dizem que ele está prestes a perder o contrato de aluguel da unidade de Riverside porque está atrasado com o pagamento. Isso era interessante. As redes sociais de Sarah pintavam Jake como um empresário de sucesso. Mas a realidade parecia mais complicada. Quão atrasado? Perguntei. 3 meses, foi o que ouvi pela última vez. E os empréstimos dos equipamentos em todas as 3 unidades, esses estão sendo cobrados também. Guardei essa informação e continuei ouvindo. Na semana seguinte, descobri que o Império Fitness de Jake Morrison era essencialmente um castelo de cartas, sustentado pelo dinheiro de sua família e muita contabilidade criativa. O comentário de filhinho de papai que eu fiz tinha sido mais preciso do que eu imaginava. Mas os problemas financeiros de Jake foram apenas a entrada. O prato principal veio de uma fonte inesperada, minha antiga vizinha, a Sra. Henderson. A Sra. Henderson tinha 73 anos, morava sozinha com 2 gatos e passava a maior parte do tempo observando a vizinhança pela janela da frente. Ela sempre gostou de mim, principalmente porque eu a ajudava com seus problemas de computador e nunca reclamava quando os gatos dela usavam meus canteiros de flores como caixa de areia. David, querido, ela disse quando parei para ajudá-la a configurar um novo tablet. Estou tão feliz que você voltou. Tenho estado preocupada com aquela sua garota. A Sarah não é mais minha garota, Sra. Henderson, lembrei-a gentilmente. Ah, eu sei disso. Mas ela tem tido tantos problemas ultimamente. Todas aquelas discussões com as amigas, as brigas aos gritos com os pais. E aquele rapaz com quem ela está saindo, ele não é muito gentil com ela. Como assim? Meus ouvidos ficaram atentos. Bem, eu não gosto de fofoca, disse ela, o que significava que ela adorava fofoca. Mas eu ouvi segurar o braço dela com bastante brutalidade quando eles estavam discutindo. E a linguagem que ele usa, meu falecido marido era marinheiro e nem ele falava daquele jeito. Quando foi isso?
A menos que estivessem discutindo sobre dinheiro, pelo que pude ouvir. Algo sobre ela precisar pedir ajuda aos pais e ele dizendo que ela precisava fazer a parte dela ou ele encontraria alguém que fizesse. Ajudei a Sra. Henderson com seu tablet e arquivei essa informação também. O relacionamento perfeito de Sarah aparentemente não era tão perfeito a portas fechadas. Mas a verdadeira mina de ouro veio de uma fonte inesperada, meu antigo colega de quarto da faculdade, Pat, que agora trabalhava como investigador particular. Você quer que eu investigue o que exatamente? Pat perguntou quando liguei para ele. Apenas verificações de antecedentes, eu disse. Sarah Martinez, Jake Morrison e alguns de seus associados. Nada ilegal, apenas registros públicos, análise de mídia social, esse tipo de coisa. Isso é sobre aquela coisa do casamento, não é? É sobre garantir que eu tenha todos os fatos antes de decidir o que fazer a seguir. Pat ficou quieto por um momento. David, eu te conheço desde que tínhamos 18 anos. Você não é do tipo vingativo. O que eles fizeram com você? Contei a eles sobre a votação, sobre os 3 anos de humilhação sutil, sobre como Sarah transformou o nosso relacionamento destruído em um impulso na carreira enquanto me pintava como um vilão. Jesus, disse Pat quando terminei. Ok, me dê uma semana. Vou ver o que consigo desenterrar. Uma semana depois, Pat me ligou de volta com um arquivo que era ainda mais incriminador do que eu esperava. Sua ex-noiva está em apuros maiores do que deixa transparecer, ele disse. A promoção na Morrison & Associates veio com um aumento de salário, mas também com muito mais responsabilidade. Ela está trabalhando em alguns casos de grande repercussão, e dizem que ela não está dando conta. Houve queixas apresentadas à Ordem dos Advogados sobre a maneira como ela lida com as comunicações com os clientes. Que tipo de queixas? Prazos perdidos, falta de retorno de ligações, comportamento não profissional nas redes sociais. Nada que a faça perder a licença ainda, mas o suficiente para prejudicar a reputação dela se tornar conhecimento público. E o Jake? Essa é a parte boa. O negócio de fitness dele está basicamente falido. Ele deve dinheiro a todo mundo, fornecedores de equipamentos, proprietários, empreiteiros. O pai dele tem pagado as contas, mas até o Sr. Morrison está se cansando disso. Há boatos de que Jake pode ser cortado totalmente se não der a volta por cima logo. Mais alguma coisa? Bem, a voz de Pat assumiu um tom conspiratório. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Lembra da Jessica, a ex-melhor amiga da sua ex? A madrinha? O que tem ela? Ela está tendo um caso com Jake Morrison há meses, aparentemente. Começou antes do seu casamento, na verdade. Tenho fotos, registros de cartão de crédito mostrando visitas a hotéis, o pacote completo. Recostei-me na cadeira processando essa informação. Sarah não sabia que o namorado estava traindo com sua ex-melhor amiga. Jake estava essencialmente falido e sendo sustentado pelo dinheiro da família, e a carreira jurídica de Sarah estava por um fio. Pat, eu disse finalmente, você acabou de me dar tudo o que eu preciso para destruir a vida dos dois. O que você vai fazer? Eu sorri, olhando pela janela em direção ao apartamento onde Sarah e Jake provavelmente estavam planejando seu futuro perfeito juntos. Vou dar a eles exatamente o que merecem. O evento anual de angariação de fundos do Centro Comunitário de Millbrook era exatamente o tipo de evento pelo qual Sarah vivia. Influenciadores locais, líderes empresariais e alpinistas sociais, todos reunidos em um só lugar para ver e serem vistos enquanto fingiam se importar com a caridade. Sarah vinha promovendo sua aparição no evento há semanas nas redes sociais, posicionando-se como uma jovem profissional em ascensão retribuindo à comunidade. Era também o local perfeito para o meu grande finale. Passei 2 semanas colocando tudo em movimento. Denúncias anônimas à Ordem dos Advogados sobre a conduta profissional de Sarah, cuidadosamente cronometradas para chegar pouco antes do evento. Vazamentos estratégicos para blogs de fofoca locais sobre os problemas financeiros de Jake. E, o mais importante, uma série de postagens nas redes sociais cuidadosamente orquestradas para atrair todos os principais envolvidos para o mesmo lugar ao mesmo tempo. O centro comunitário estava lotado quando cheguei,
vestido com meu melhor terno e carregando um tablet com 6 meses de pesquisa. Sarah estava segurando a corte perto das mesas do leilão silencioso, parecendo radiante em um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Jake estava ao lado dela, interpretando o papel de namorado devotado com perfeição. Jessica estava lá também, notei com satisfação. Ela vinha mantendo distância de Sarah ultimamente, mas não conseguia resistir a um evento como este. Os três na mesma sala, sem a menor ideia do que estava por vir. David. Virei-me e encontrei minha mãe se aproximando, parecendo preocupada. Meus pais tinham sido convidados para o evento. Eles eram pilares da comunidade de Millbrook há décadas, mas claramente não esperavam me ver ali. Oi, mãe, eu disse, dando-lhe um abraço. Não se preocupe, não estou aqui para causar confusão. Tem certeza disso? Ela perguntou, olhando para o tablet em minhas mãos. Por que você tem aquele mesmo olhar que tinha quando tinha 12 anos e planejava se vingar do menino Hendrix por quebrar sua bicicleta? Só estou aqui para esclarecer as coisas, eu disse. Algumas coisas vieram à tona que acho que as pessoas deveriam saber. Antes que ela pudesse responder, o organizador do evento pegou o microfone para iniciar a programação da noite. Haveria discursos de líderes empresariais locais, uma apresentação sobre os programas do centro comunitário e, em seguida, uma sessão de microfone aberto onde os participantes poderiam compartilhar seus pensamentos sobre a importância do envolvimento comunitário. Eu havia me inscrito para a sessão de microfone aberto naquela manhã. Sarah falou primeiro, fazendo uma apresentação polida sobre a importância do trabalho jurídico pro bono e seu compromisso em servir os menos privilegiados. A multidão adorou, aplaudindo com entusiasmo enquanto ela descrevia seu trabalho voluntário com organizações sem fins lucrativos locais. Trabalho esse que, de acordo com a pesquisa de Pat, consistia principalmente em oportunidades para fotos e postagens nas redes sociais. Jake seguiu com seu próprio discurso sobre o papel do fitness na saúde da comunidade, promovendo suas academias e posicionando-se como uma história de sucesso empresarial local. Ele era carismático e confiante, cada centímetro menino de ouro que seu sobrenome sugeria. Uma pena que tudo fosse construído sobre mentiras. Quando a sessão de microfone aberto começou, fui a terceira pessoa a se aproximar do pódio. A multidão estava relaxada agora, o vinho fluindo livremente enquanto as pessoas se acomodavam para o que esperavam ser uma série de depoimentos breves e chatos sobre o espírito comunitário. Boa noite, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo sistema de som da sala. Para aqueles que não me conhecem, sou David Shen. Alguns de vocês podem se lembrar de mim pelo incidente no Villovubro Manor no outono passado. Uma onda de reconhecimento percorreu a multidão. O rosto de Sarah ficou branco e ela começou a se mover em direção à saída, mas Jake segurou seu braço e sussurrou algo em seu ouvido, provavelmente dizendo que fugir pareceria pior do que ficar. Ele estava certo, mas isso não importaria. Estou aqui esta noite porque acredito na verdade, continuei. E há algumas verdades sobre membros da nossa comunidade que acho que vocês deveriam saber. Toquei no meu tablet e a primeira imagem apareceu na grande tela atrás de mim, uma foto de Jake e Jessica entrando em um hotel juntos. Datada de 3 dias antes do meu casamento. A reação foi imediata. Suspiros ecoaram pela sala, e pude ver pessoas se virando para olhar para Sarah, Jake e Jessica. A boca de Sarah se abriu em choque, enquanto o rosto de Jake ficou vermelho de raiva. Este é apenas o começo, eu disse calmamente. Nos últimos 6 meses, tenho investigado as pessoas que destruíram meu relacionamento e depois usaram essa destruição para promover suas próprias carreiras e presença nas redes sociais. O próximo slide mostrava os registros financeiros dos negócios de Jake, aqueles que Pat havia obtido por meio de arquivos públicos e documentos judiciais, dívidas, pagamentos atrasados e um padrão de calote em empreiteiros e fornecedores. Jake Morrison vem se apresentando como um empresário de sucesso, eu disse. Mas a realidade é que seus negócios estão falindo e ele tem usado o dinheiro e a influência de sua família para evitar as consequências de suas más decisões. De repente, Jake começou a se mover em direção ao palco, mas minhas próximas palavras o pararam no ato.
incluindo usar seu relacionamento com Sarah Martinez para pressionar seu pai a dar a ela uma promoção na Morrison & Associates, apesar de seus contínuos problemas de conduta profissional. A tela agora mostrava cópias das queixas apresentadas contra Sarah na Ordem dos Advogados, juntamente com capturas de tela de suas postagens nas redes sociais que violavam as regras de confidencialidade do cliente. Sarah tem se retratado como vítima de um relacionamento tóxico, continuei. Mas a verdade é que ela passou 3 anos me minando e me humilhando sistematicamente, enquanto planejava me largar no nosso próprio casamento. Ela transformou nosso relacionamento destruído em conteúdo de mídia social, ganhando centenas de milhares de seguidores fingindo ser vítima de maus-tratos emocionais, uma acusação séria que trivializa as experiências de sobreviventes reais. A multidão estava completamente em silêncio agora, pendurada em cada palavra. Sarah estava chorando, mas se de vergonha ou raiva, eu não sabia dizer. Mas a parte mais interessante, eu disse, avançando para meu slide final, é como toda essa rede de mentiras se conecta. Jessica Walsh, a ex-madrinha de Sarah, tem tido um caso com Jake Morrison há mais de 8 meses. Sarah não sabe. A família de Jake não sabe. E o marido de Jessica definitivamente não sabe. A imagem final foi devastadora. Uma foto de Jake e Jessica em um abraço apaixonado do lado de fora da casa de Jessica, tirada apenas 2 semanas atrás. Essas 3 pessoas construíram seu sucesso sobre mentiras, manipulação e traição, concluí. Elas usaram as redes sociais para criar narrativas falsas, conexões familiares para evitar consequências e a dor de outras pessoas para promover suas próprias agendas. Achei que a comunidade deveria saber quem eles realmente são antes de continuar a apoiá-los. Afastei-me do microfone e examinei o caos que eu havia criado. Sarah soluçava abertamente agora, sua maquiagem cuidadosamente aplicada escorrendo pelo rosto. Jake gritava algo sobre processos e difamação, mas suas palavras se perdiam na comoção geral. Jessica tinha desaparecido completamente, provavelmente correndo para o carro. A multidão zumbia com conversas chocadas, telefones para fora enquanto as pessoas tentavam processar o que tinham acabado de testemunhar. Alguns já estavam postando sobre isso nas redes sociais. A queda de Sarah seria tão pública e viral quanto sua ascensão. E é assim, eu disse, pegando meu tablet e caminhando em direção à saída, que você destrói o mundo inteiro de alguém sem jogar um único pedaço de fruta podre. Ao chegar à porta, olhei para trás uma última vez. Sarah estava cercada por amigos preocupados e curiosos. Sua fachada de influenciadora perfeita estava completamente destruída. Jake estava ao telefone, provavelmente ligando para o pai para tentar controlar os danos. O centro comunitário fervilhava com o tipo de escândalo que seria comentado por anos. Minha mãe apareceu ao meu lado, balançando a cabeça, mas sorrindo levemente. Sente-se melhor? Ela perguntou. Sabe de uma coisa? Eu disse, respirando o ar fresco da primavera. Realmente me sinto. Atrás de nós, a voz de Sarah se elevou acima da multidão, estridente de desespero. Ele está mentindo. Ele é um psicopata. Não acreditem em nada do que ele diz. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta, documentada e inegável. O mundo dela estava desmoronando em tempo real, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Caminhei até meu carro, entrei e dirigi para o meu apartamento. Meu apartamento, onde eu viveria sozinho e amaria a cada minuto disso. Algumas histórias não têm finais felizes, mas às vezes têm finais satisfatórios.